e cada coisa acontece num tempo. Nós temos 4 estações: primavera, outono, inverno e verão. E todas elas acontecem no tempo delas. Eu e você não podemos ultrapassar o tempo, porque o tempo, cada coisa é determinado para um tempo. É como se fôssemos um relógio. Só que cada relógio vai bater de um jeito. Às vezes um relógio está atrasado, um minutinho atrasado, ele vai bater de um jeito. Às vezes aquele outro relógio está com a bateria fraca, não vai funcionar como se deve funcionar. Então cada coisa acontece num tempo, independente de relógio, independente de estação. Hoje eu quero falar com você sobre coisas que acontecem em tempos diferentes, mas tudo no tempo de Deus. Porque a gente não entende como as coisas acontecem, ainda mais coisas que a gente orou muito, pediu muito e aquilo não aconteceu, ou aconteceu de um jeito que você não esperava. Eu quero te dizer que há um tempo para todas as coisas e o tempo é de Deus. Então acalma o seu coração se as coisas não estão acontecendo no tempo que você queria, do jeito que você queria, da forma que você queria. Porque às vezes a gente anseia tanto por o verão. Ah, o verão vai chegar, o verão vai chegar. E às vezes o verão chega, mas não é aquele verão tão forte como você esperava. Ou às vezes é aquele verão forte demais, como nós vamos ter agora por causa do El Niño. Entendeu? Então todas as coisas fogem ao meu comando e ao seu comando, mas não ao comando de Deus. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos, já deixe seu like em forma de amém, já deixe seu nome para oração, você que é ansioso, você que é ansiosa, você que se acha o dono do tempo, o dono da sua vida, o dono do tempo da sua vida. Já deixe seu nome aí para oração, que eu quero ser bênção de Deus para você. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes capítulo 3, que fala assim: tudo tem o tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar o tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar o tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Até aqui. Aqui, Salomão está falando que cada coisa tem um tempo determinado. E às vezes a gente não vai entender o tempo de Deus e também não é para a gente entender o tempo de Deus. A palavra de Deus vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. Então vai ter o tempo de você tomar posse da sua vitória, também como vai ter o tempo de você passar no deserto. Vai ter o tempo de você levantar o seu laudo para cima e pedir a Deus uma cura. Também vai ter o tempo de você subir o púlpito e falar o teu testemunho que você foi curado. Tem o tempo que você está com o teu casamento todo destruído e você chega desesperado, mas também tem o tempo de você contar o testemunho que Deus restaurou o seu casamento. Então, Salomão vai falar que aqui tudo tem um propósito e um tempo para aquilo acontecer. É igual as estações do ano, tem primavera, verão, outono e inverno. Imagine se tivesse tudo bagunçado as estações do ano, como estaria a nossa vida? Na primavera é tempo das flores florescer. E dali a abelha, aqueles pequenos insetos, né, que colhem o pólen ali, jogam em outro lugar e tá fazendo o quê? Tá espalhando semente. Então,
Na primavera é tempo de espalhar semente. Aí você fala assim, ah, pastora, mas eu não estou vendo na primavera não, eu estou vendo no inverno. No inverno é tempo das folhas caírem. Mas por que as folhas caem? Elas caem para ver um renovo. Então tem o tempo que o Senhor vai dar uma sacudida na tua árvore, nas tuas folhas, e você vai até chorar. Muitas das vezes vai até reclamar. Você pode reclamar, o que você não pode fazer é murmurar. Então preste bem atenção, tá? Porque às vezes a nossa reclamação, se você olhar lá no fundo, e a palavra de Deus fala que o Senhor sonda o nosso coração e o nosso rim tá com uma murmuração. Você fala assim, não, só tô reclamando, mas para Deus você tá o quê? Murmurando. Então não reclame, tá? Poder reclamar você pode, mas nem tudo que a gente pode fazer. Então eu já aprendo uma grande lição, é não reclamar daquilo que não aconteceu do jeito que eu esperava que ia acontecer, tá? Mas aconteceu do jeito que Deus preparou, que separou e preparou e já sabia que ia acontecer daquele jeito, porque os planos do Senhor são maiores do que o meu e o seu. A palavra de Deus vai dizer no versículo 2 que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Eu sei que tempo de nascer é tempo de felicidade, né? Chega um bebê, ai, nasceu, é mais um membro da família. É tempo de felicidade, é tempo de sorriso, é tempo de festa, é tempo de festejar. Mas ao mesmo tempo, Salomão vai falar que não tem só o tempo de nascer, tem um tempo também de morrer. E tempo de morrer é tempo de choro, é tempo de luto, é tempo de tristeza, é tempo de desespero. Então são duas fases totalmente diferentes na nossa vida. E a gente tem que passar por essas duas fases com a cabeça erguida, sem entrar em depressão, sem entrar em desespero, mas passar com sabedoria. Lembra? O povo de Canaã, Deus prometeu a terra para o povo de Canaã, para o povo de Israel, certo? E Deus falou que eles iam herdar uma terra que manava leite e mel. Mas antes, Deus não falou que eles iam passar 40 anos no deserto, que havia um processo ali antes de tomar posse da bênção. Então, antes de você tomar posse da bênção, tem sempre um processo, um aprendizado, porque se Deus falasse, olha, vocês vão tomar posse de Canaã, mas antes tem um deserto lá esperando vocês para me moldar, para me lapidar, ninguém sairia do Egito. Então Deus não vai ficar te avisando quando o seu processo vai chegar, quando o tempo do choro vai chegar, entendeu? Por quê? Porque Ele conhece você, Ele sabe que você vai se desesperar, Ele sabe, minha querida e meu querido, que você não vai saber lidar com a situação do luto, com a situação da perda. Então, em nome de Jesus, saiba que até para tua perda, essa pessoa que Deus recolheu, né? Porque não é Deus tirou da minha vida, não, Deus recolheu aquela flor, porque aquela flor estava no tempo de ser recolhida, entendeu? E nós temos que entender, eu sei que é muito difícil a gente entender o luto, entender a perda, a gente só entende o nascimento, mas o luto a gente não entende porque a gente não quer perder ninguém. E eu não imagino como é a dor de uma mãe que perdeu o filho, eu não imagino porque qual é a dor da perda de uma pessoa tão próxima, né? Eu sei como é a dor da perda de uma pessoa muito próxima, que eu perdi minha mãe, e eu sei que é uma dor muito grande, tá? É uma dor que fica aqui, mas é uma dor que não pode impedir o meu caminhar, não pode impedir eu viver. A tristeza e o luto não pode me paralisar, porque vai ter o tempo do luto, mas também vai ter o tempo do sorriso, vai ter o tempo do nascimento, vai ter o tempo que aquela dor vai passar. Se você está passando por um luto, Deus hoje me trouxe aqui para falar para você que o luto vai passar. A dor vai passar, porque o Senhor é Ele quem te sustenta com a mão firme, é Ele quem te segura. Então acalma o seu coração. Se você está passando por um momento de perda, por um momento de luta, um momento que até você não entende o porquê você está passando pelaquela luta, pelaquele processo. Por que Deus recolheu aquela pessoa que você tanto amava? Porque há um propósito, o tempo daquela pessoa se findou na face da terra. Como o meu tempo vai chegar e como o seu tempo vai chegar. Então saiba lidar com as dores, porque a gente só sabe lidar com o momento alegre. A gente não sabe lidar com os momentos difíceis da nossa vida. Então, aproveite com seus familiares o tempo que você tem com eles. Então,
O que eu quero falar com isso? Aproveitar com os seus familiares o tempo que você tem com ele. Por que eu vou ficar de mal com a minha mãe? Por que eu vou ficar de mal com meu pai, com o irmão, com o primo, com alguém que eu podia estar em comunhão? Porque mais cedo ou mais tarde, aquela cena daquela pessoa vai ser chamada e o Senhor vai colher aquela pessoa. E eu perdi tanto tempo alimentando dores dentro de mim, dores que me faz mal. Então Deus hoje está te convidando a liberar o perdão e a fazer as pazes com aquela pessoa, porque você não sabe até que horas o relógio daquela pessoa vai bater. Até que horas aquela pessoa vai ficar do seu lado. A gente acha que todo tempo é o tempo de nascer, que é o tempo de sorrir, o tempo de alegria. Não, mas tem o tempo da tristeza também. Então hoje é momento de você se consertar com aquela pessoa que você está há muito tempo sem falar. Deus não colocou essa live aqui à toa, colocou a live para dizer para você que Deus vai recolher, viu? Deus vai recolher. E se você não for lá agora e se consertar com aquela pessoa, você vai perder momentos preciosos de alegria com ela. Amém? No versículo 2 fala assim, ó, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Aqui tá falando que há momentos que a gente vai construir e há momentos que a gente vai perder o que foi construído. Então a gente não pode chorar. Tem um ditado no mundo que fala assim, por que você chora pelo leite derramado? Já derramou. Então, o momento de que a gente está lidando com aquele momento de perda, um momento que, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Você vê, o povo que passou pelo terremoto agora nesses países que tiveram terremoto, eles vão passar por um momento de reconstrução. Mas antes eles viviam num momento de felicidade, um momento que já estava tudo construído. Agora tem um momento de reconstrução. E no momento de reconstrução a gente tem que se levantar. Lembra de Neemias? Primeiro Neemias chora porque os muros estão caídos, mas depois ele enxuga as lágrimas e se levanta para reconstruir. Talvez você está chorando muito por algo que foi destruído. Mas Deus me trouxe aqui para falar para você que é momento de secar as lágrimas, é momento de reconstrução, é momento de reconstruir. E se você, querida, ficar chorando, parada, sem se mover, não tem como haver o momento de reconstruir. Para o momento de reconstruir chegar, você tem que se levantar dos escombros, se levantar da ruína, se levantar do pó, tem que ser praticamente uma fênix e se levantar, porque é um momento de reconstrução. E eu tô falando aqui reconstrução de saúde, reconstrução de casamento, reconstrução de vida. Eu não posso deixar o inimigo destruir a minha vida. Eu simplesmente sentar e olhar, ele destruir meu casamento, ele destruir meu ministério, ele destruir minha família, a porta de emprego que Deus abriu. Não. Por mais que tá tudo debaixo dos escombros, você não tá vendo nada, é poeira para todo lado. Se levante, porque o Senhor vai abrir como cortina essa poeira aí da sua vida e você vai reconstruir. Mas eu quero te dizer que você não reconstrói nada se o Senhor não estiver com você. Então, em nome de Jesus, se levante, porque é momento de reconstrução na sua vida. É momento de você se refazer no nome de Jesus. No 4 fala assim, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de... No 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Mas lá em cima tá falando o tempo de chorar, né? E o tempo de rir. Tá falando que você e eu vamos passar por momentos difíceis, tá? Por momentos de dores, momentos de percas, momentos que a gente vai ter que deixar de abraçar. Talvez você esteja vivendo esse momento. Momento de perca e momento de dor, momento de deixar de abraçar. Pastor, eu tô vivendo um momento de deixar de abraçar porque minha esposa foi embora, meu marido foi embora, minha vida tá destruída. Eu estou vivendo o tempo de deixar de abraçar, tô com tanta saudade, pastora, eu não sei o que fazer. Então, Salomão tá falando aqui que vai passar esse tempo na minha vida e na sua vida, mas também tá falando que é tempo de sorrir também, que o tempo de sorriso vai chegar. Mas quando o tempo de deixar de abraçar chegar, eu não posso deixar a depressão me dominar. Eu não posso olhar para minha vida e simplesmente fechar a porta do meu quarto e ficar chorando numa cama por algo que foi perdido, por algo que eu estou vivendo, motivo de deixar de abraçar.
Meu querido e minha querida, Deus me trouxe aqui para falar para você, é tempo de você levantar dessa cama, é tempo de você sair desse quarto, levantar a cabeça. Por quê? Porque depressão é uma doença? Mas é uma doença que Satanás aprendeu a abrir portas espirituais aqui na nossa mente. Porque a depressão, ela tá toda aqui. São doenças do cérebro. E Satanás, ele aprendeu a trabalhar nessa doença. Então, você vê, uma pessoa que tá com câncer, né? Ela tá lutando, tá fazendo químio, tá fazendo bráquio, tá se tratando para viver. Certo? Agora, por que que uma pessoa que está fazendo tratamento de depressão quer tirar a sua vida? Escuta uma voz falando, tira a sua vida, você não merece passar por isso, esse mundo não te pertence mais, essa sua vida não tem mais jeito. Você acha? É o inimigo falando ali no teu cérebro, através da doença chamada depressão. Então, depressão é uma doença, mas é uma doença que ela abre portas espirituais. Então, e Satanás se aproveita em momentos, sabe, de crise. Em momentos que você está passando pelo momento de deixar de abraçar, pelo momento que você está passando de chorar, momento de choro, momento de perda, momento de desespero, ele entra ali com um sapatinho de lã e você nem percebeu. Quando você olha, você está fazendo tratamento para depressão, porque você não consegue mais sair de casa, porque a tristeza foi tão profunda, o baque que você tomou, você perdeu o seu equilíbrio. E muitas das vezes eu e você perdemos equilíbrio emocional. E é isso que o inimigo quer, que a gente perca o nosso equilíbrio emocional. Não perca o seu equilíbrio emocional, independente do que você está passando, mesmo vivendo um momento de luto, um momento de perda, um momento que tá tudo dando errado. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Então tá falando que eu vou passar por um momento de choro, eu vou passar por um momento de dor, mas a alegria vem ao amanhecer. Nem sempre vai ser verão, irmão, às vezes vai ter inverno. No inverno tem chuva, no inverno tem frio, tem lugares que passam por enchente. No inverno, ou às vezes neva, às vezes o inverno é tão forte que mata inteira uma plantação. O inverno é momento difícil, sabe? É quando o relógio tá quebrado e você quer ver a hora, você não consegue. Então a gente vai passar por alguns momentos que serão difíceis na nossa vida, e é isso que Salomão está nos ensinando. Ele está nos preparando para você não falar assim, fui pego desapercebido. Eu não esperava passar por isso. Salomão já está falando ali, Deus já está usando a vida de Salomão para te falar, vai ter momentos difíceis na sua vida, mas também vai ter momentos de alegria, vai ter momentos de sorriso, vai ter momentos de festa, vai ter momento de comunhão. Então pega a sua dor agora, entrega ela para o Senhor, porque há um momento de alegria que está sendo preparado no céu para você. Aleluia! E no 6 fala assim, ó, tempo de buscar, e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Gente, eu quero falar sobre o tempo de falar e o tempo de deixar de falar. Às vezes eu e você perdemos algumas bênçãos na nossa vida porque a gente fala demais. Salomão vai falar isso. Eu vou contar para vocês um testemunho de ninguém, meu. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando minha mãe era viva, minha mãe deu um carro pro meu irmão. E eu briguei muito com ela, porque eu, como irmã mais velha, meu irmão era o caçula, na minha cabeça, eu achava que o carro tinha que ser primeiro para mim, porque eu era a irmã mais velha e não o caçula, né? E ali eu tive uma briga muito feia com ela. E só que eu não sabia o que estava no coração dela. O coração dela é que ela ia dar um carro para cada filho, né? Ela ia acabar de pagar um carro, depois ela ia dar um carro para outro filho, e assim ela ia fazer. E o próximo da fila era eu, entendeu? Ela ia pagar o carro do meu irmão e ia comprar o carro para mim. E ali eu briguei com ela, falei algumas coisas para ela que magoou ela, né? Na época, depois eu pedi perdão. Mas ali eu perdi o carro, porque eu falei demais, em momento errado. Então, quando você fala demais, você não sabe o que está no coração da outra pessoa, o que a pessoa planeja a te abençoar, você perde bênçãos, tá? Então, Salomão já vai falar, há tempo de falar e há tempo de ficar calado. E Deus nos deu 2 ouvidos, tá vendo? 1, 2.
e boca só tem uma. Então é para você e eu ouvir mais e falar menos. Eu aprendi a duras penas, tá? Lembra de José? José, ele conta os sonhos para os irmãos. Conta para o pai, conta para a mãe. José falou tempo errado, porque os irmãos dele estavam com inveja dele e ele não percebeu. Então, às vezes, você não vai perceber algumas coisas e vai falar em momento errado. Então, quando você não percebe, não tem discernimento, não tem sabedoria, fica calado, irmão. Não fala o que você não tem que falar. Ah, pastora, mas eu com raiva, pastora, eu falo mesmo. Falou comigo, eu falo de volta, irmão. Momento de raiva, momento de fúria, momento, ó, de calar. Porque na fúria a gente fala coisas que não tem que falar. Lembra de Abigail? Abigail chega em casa, após ela ir lá consertar a situação com Davi, ela chega em casa e vai contar tudo pro marido, só que chega lá, o marido tá dando uma festa na casa e está bêbado. Abigail podia ficar revoltada, ela podia falar, por quê? Eu fui lá, Davi queria te matar, eu fui lá pedir pela sua vida, consertar o que você fez e agora você tá bêbado. Não. Abigail é sábia, vê aquele homem bêbado, entra no quarto e vai dormir. Abigail se calou. Tem momentos na nossa vida, meu querido e minha querida, que não é para mim falar, não é para você falar, é momentos de se calar. Porque quando você cala, Deus fala por você. Agora, quando você fala, querido, o inimigo, ó, joga coisa na sua cabeça. Principalmente se você estiver nervoso, se você estiver nervosa. Então, em nome de Jesus, olha que ensinamento Salomão deixou pra gente. Olha como Deus usou a vida de Salomão para nos dar esse ensinamento. Então, aprenda a fechar a tua boca. Fale menos e escute mais. Amém? E no 8 fala assim, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tempo de amar, vamos falar sobre o tempo de amar. Gente, a Bíblia vai dizer, o Senhor vai dizer que nós temos que amar, né? Amar é você amar o seu inimigo, não amar só o familiar, não amar só aquela pessoa que você conhece, é amar quem te feriu, é amar quem te machucou, é amar quem puxou o seu tapete, é amar. Então, às vezes, a gente só quer amar aquela pessoa que concorda com tudo que a gente fala, aquela pessoa que tá convivendo ali com a gente só quer amar o amigo, não quer amar o inimigo. E eu tô falando de amor, eu não tô falando de convivência, porque amar é uma coisa, conviver é outra. Eu posso amar o meu inimigo, mas não conviver com o meu inimigo. Eu posso amar aquela pessoa que me traiu, aquela pessoa que falou mal de mim, mas não conviver com ela. Então, em nome de Jesus, aprenda a amar o seu inimigo, mas não significa que você tem que conviver com o seu inimigo. A palavra de Deus vai dizer que é um tempo determinado por todas as coisas. E nós falamos sobre algumas coisas do tempo aqui. Talvez você esteja vivendo o tempo de chorar, o tempo de perder, o tempo de ser traído, o tempo de ser enganado, o tempo que você falou coisas que não devia falar. Talvez você esteja vivendo esse tempo, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que vai ter o tempo de sorrir, vai ter o tempo da colheita, vai ter o tempo de você amar, o tempo de perdoar, o tempo de restauração, o tempo que Deus separou para você. Então, você que está vivendo o tempo de angústia, o tempo de dor, Deus me trouxe aqui para te dizer que o tempo está contado e o tempo de dor vai passar, o tempo de choro vai passar, o tempo da angústia vai passar, o tempo da traição vai passar, o tempo do desespero vai passar, o tempo do processo vai passar, porque há um tempo de vitória chegando, há um tempo de colheita, há um tempo de coisa nova. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Você pode não estar vendo, mas o Senhor está trabalhando no tempo determinado. Lembra das 4 estações? Primavera, outono, verão, inverno. Deus trabalha em cada estação de um jeito. Deus trabalha em cada relógio da vida de um jeito. Então, em nome de Jesus, levante a sua cabeça, porque o Senhor está trabalhando no teu tempo. E se prepara, porque tem tempo de vitória para você. Você que chegou nessa live, você que está me ouvindo, já coloca aí nos comentários, eu recebo o tempo de vitória na minha vida.
Eu recebo tempo de vitória na minha vida, porque você, meu querido, você, minha querida, é profeta. Então, profetiza na sua vida tempo de vitória. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Vamos orar para que o Senhor te capacite para você passar por todos os tempos, sabe? Firme, para você passar por todos os tempos, sendo com a farda do Senhor Jesus, tendo discernimento do Espírito e tendo inteligência e sabedoria emocional. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, eu entrego nas tuas mãos esse homem e essa mulher. Pai, sabemos como é difícil passar na prova do tempo. Então, nos capacita a passar na prova do tempo, Senhor Jesus. Troca o nosso fardamento, coloca o sapato de fogo, coloca cinto, coloca escudo, coloca espada, coloca a couraça da justiça, capacete da salvação, Pai amado e Pai querido. Nos unja, desce uma porção dobrada do Teu Espírito Santo. Coloca uma trave na nossa língua, um anjo na porta da nossa boca. Não deixa, Senhor, falarmos algo que não provém de Ti. Nos cubra com a tua glória, nos dá livramento e nos dá escape, seca a lágrima daqueles que estão desesperados, Pai amado e Pai querido, sara o coração dos feridos. Eu entrego cada um nas tuas mãos e já te agradeço no nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã, seja abençoado no nome de Jesus. Compartilha essa live com aquela pessoa que não entende quando ela passa pela prova do tempo. Já deixe seu like em forma de amém. Tenha uma semana abençoada por Deus e até a próxima pregação da manhã.